Quando eu vi o piloto de Colisão, eu realmente não gostei muito ao princípio. Porque, sinceramente, convenhamos, a comédia era bem menos engraçada que a comédia normal das paródias do Voice Maker. A animação era a típica animação de YouTube, nada de interessante ali. Era animação bem... não era profissional, obviamente, né? Outra questão, personagens, foda-se, eu não gostei de nenhum personagem. Sinceramente, naquela época eu não gostei de nenhum personagem. E também tinha o fato de que eu nunca vi uma animação realmente deles, uma série deles. Então como que eu ia saber se o negócio ia ficar bom ou não? Mandaram o piloto, olhei e esqueci. Depois veio o negócio, agora a gente vai fazer uma série de Colisão. Eu fui rever o piloto e não continua não sendo tão bom. Eu lembrei porque eu tinha esquecido. Ainda bem que eu mordi a língua, porque o negócio, a série, é boa. E eu quero muito falar dela aqui, então bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu peço pra você dar o like, se inscreve no canal e aperta o sininho que vai ajudar muito. Falando sério, por favor, pelo menos o like. Se não for pra se inscrever, se inscreve depois, mas pelo menos o like. Então, bora pro vídeo. Bom dia, família, que fala é Doro. Bora começar com um vídeo lindo pra vocês e bora lá. Primeira coisa, tá de noite e é quinta-feira e eu não tenho mais tempo pra poder gravar, então vai ter que ser hoje. Se eu falar meio baixo e principalmente se tiver muito barulho pelas minhas costas e tal, eu não tenho como resolver isso, é impossível. Vai acabar ficando com barulho, vai ficar com chiadinhos estranhos, eu vou ter que falar mais baixo, eu não vou poder levantar muito a voz, nem fazer muito estardalhaço e tal, então vai ter que ser isso, desculpa aí. Se alguém sentir falta disso é por causa desse motivo. Mas bom, é isso, então bora lá pra análise. Inclusive uma outra questão, eu não vou dar muitos spoilers aqui, só vou falar o necessário pra poder explicar as coisas. Mas de preferência já vai lá vendo logo, já veja logo, se você já não viu, obviamente. Porque, como eu disse, o episódio tá bom, o negócio, o desenho que fizeram tá bem melhor do que eu esperava, a animação também tá decente, tá muito boa, na verdade, em alguns pontos. Então eu recomendo, se você não viu ainda, já vai logo vendo e tal, e depois volta pra cá. Ou pode ficar aqui mesmo, tanto faz. Não vai fazer tanta diferença pra sua experiência do episódio, pode ter certeza. Então, bora lá. Bora começar pelo começo, bem no começo mesmo. No começo a gente tem uma cena que é meio deslocada do resto do episódio. Inclusive, é a única cena que eu vou criticar bastante aqui. A maioria eu vou ter uma ou duas críticas, mas essa vai ser a única que eu vou basicamente criticar completamente lá do início ao fim. Porque no caso, a cena basicamente é uma cena que não apresenta nenhum dos protagonistas, nenhum deles é apresentado nessa cena. Ela também não apresenta nada extremamente importante para a obra, que não possa ser apresentada em qualquer outro momento da história, ou que não possa ser resumida facilmente por duas palavrinhas. Tipo, eu levei, eu deixei, eu trouxe. Tipo isso, é um negócio desse nível. Sinceramente, essa é a realidade. E por isso eu tenho uma crítica bem específica pra ela, que eu acho ela muito inútil e muito ruim. Não é só que ela é inútil, tipo, se ela fosse inútil eu até ia, mas ela é inútil e ruim. Porque bora lá. Vamos lá. Primeiro, a cena é meio cringe. Não, melhor não falar cringe, né? Que cringe é cringe, então melhor não. A cena é meio... foda-se, what the fuck daí? Tipo, tem uma mulher lá que tá meio negociada, meio clichê lá, que ela tá jogada e tal. Aí ela manda um esqueci que você não pensa. E depois disso ela reseta o robô e basicamente isso. E você fica meio... tá, mas foda-se. Tipo, o negócio é tão clichê, tão idiota, e você literalmente não se importa o suficiente com a personagem, qualquer pessoa ali, e não apresenta nada de interessante. Não apresenta uma luz interessante pra mostrar a animação, não apresenta um diálogo interessante pra mostrar algum contexto da história que você precisa saber pra agora. Literalmente é uma cena que poderia ser substituída por duas frasezinhas. Duas frasezinhas poderiam ter substituído aquilo. E é uma cena que, apesar de não ocupar tanto espaço, ainda é uma cena que, como eu disse, não é muito útil e pode até dar a visão errada do que é a obra. Porque, como eu disse, essa é uma cena bem clichêzinha até. É uma cena que, por uma pessoa desavisada, ela pode chegar, olhar aquilo e pensar, nossa, meio chato, né? E pode dropar no mesmo segundo. Não pode nem chegar a ver o resto e achar que já tá chato já de começo. Eu não vou falar que essas cenas não atraem,
Porque tem algumas pessoas que, por exemplo, o primeiro episódio de Black Clover, eu acho ele muito genérico, muito genérico. Eu gosto de Black Clover, mas eu acho o primeiro episódio muito genérico. Mas sinceramente teve pessoas que gostaram do primeiro episódio. Eu não entendo porquê, mas teve. Então não vou dizer que essa cena é absolutamente horrível, mas eu realmente acho que o resto do episódio sustenta bem melhor a série, o primeiro episódio, do que essa cena inicial. Mas vamos lá. A questão é, quando os autores eles criam essas cenas iniciais, aqui é a melhor forma de explicar. Quando os autores criam essas cenas iniciais, eles normalmente têm duas funções. Pode ter mais, pode ter algumas outras coisas que podem também ser utilizadas essas cenas, mas eles normalmente têm duas funções para essa cena. A primeira é porque o resto do episódio, ou uma boa parte desse episódio, vai ser horrível, não vai ser legal. Provavelmente não vai ter ação, provavelmente não vai ter luta, provavelmente não vai ser tão interessante. E por isso eles colocam essa cena no início para poder te engajar a continuar pelo resto do episódio até o próximo episódio, caso demore mais, ou até o fim do episódio, caso seja só no fim do episódio que apareça alguma coisa interessante. Ou é porque é maçante, como pode dizer, não é a mesma coisa. Vamos lá, maçante no sentido de que não mostra o que realmente é a obra. Eu vou dar um exemplo. Em Pokémon, primeiro episódio, o Ash não luta contra nenhum Pokémon, ele não captura nenhum Pokémon e ele só literalmente faz um progressinho lá com o Pikachu, é isso. Só que isso não é realmente a obra. A obra é as rinhas de Pokémon, vamos dizer assim. Então o que eles fizeram? Colocaram na primeira cena, basicamente nas rinhas de dois Pokémons lá, da liga lá, de sei lá do que. Aí sim, você já pesca. Ah, entendi. Isso é o que vai acontecer no futuro. Só que no caso dessa cena, essa cena no caso foi utilizada principalmente porque o resto do episódio deveria ser mais chato e tal, mais lento, mais parado. E por isso que eles utilizaram essa cena. No caso, o melhor exemplo é Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu Kaisen a gente tem a primeira cena sendo bem estranha, um lugar estranho, confuso, que te engaja a querer ver como ele chegou lá, como o Itadori, que é o protagonista, chegou lá. E por isso você vê até o final do episódio. Mesmo que uma boa parte do episódio ele seja basicamente um slice of life que não tem muita ação. E basicamente eles fazem isso por causa desse motivo. Aí vem a questão. No caso lá, era porque boa parte do episódio era slice of life e só no final que tinha uma luta. Mas nesse caso, o episódio todo tem muitas cenas de luta. Tem umas 2 ou 3 lutas lá, ou mini lutas, ou algum momento mais interessante que te engaja. Literalmente a primeira cena já te engaja, porque é literalmente uma cena muito misteriosa, muito... O que? Explica aí melhor, quero saber como que aconteceu isso. Literalmente, do início ao fim, o negócio já é meio engajante. E como eu disse, é capaz das pessoas olharem a primeira cena e lidar como, isso é o resto da obra. É clichê, e não vai ver. Enquanto se ele tivesse visto a primeira cena lá da obra mesmo, do episódio mesmo, sem ser essa cena aí random, vamos dizer assim, que poderia ter sido substituída por qualquer coisinha, ele poderia ter se engajado bem mais pra continuar a ver. E sinceramente é o que eu acho dessa cena. Não vou julgar quem fala que não é esse o caso, que essa cena ficou boa, que gostou da cena e tal, que essa cena tem motivos e tal, mas eu realmente acho que ela poderia ser substituída por qualquer palavrinha lá no começo ou no fim do episódio. E eu realmente acho que não era necessário ela, e que ela pode ser até mesmo uma coisa que pode fazer com que muitos espectadores, principalmente os que gostam mais, os mais avívidos, né? Os famosos caras que olham pros negócios e já pensam, mano do céu, esse negócio é meio ruim, isso aqui tá faltando. Os caras que realmente estão atrás de problema, né? Pode acabar fazendo que eles dropem simplesmente porque acharam clichê já de começo. Então, bom, é isso, mas agora bora falar do episódio mesmo. Agora sim, vamos começar a atacar elogio. Logo quando finalmente param aquela cena chata e começam a história de verdade, já temos uma cena bem mais interessante pra te engajar a continuar lendo do que a outra cena. Que no caso é mais ou menos assim. A cena basicamente começa com o protagonista no meio de um deserto e literalmente completamente perdido no meio do nada. E ele obviamente não está no lugar que ele deveria estar. Dá pra ver pelo rosto, pela expressão, pela forma como ele se move. Não precisa falar nada e você já sabe. E isso já te engaja a saber o que está acontecendo. Você quer saber o que está acontecendo. Isso já é uma cena bem melhor. Além disso, logo nessa primeira cena ele também mostra muito da personalidade do protagonista. O que é uma coisa muito interessante. Porque na primeira cena o protagonista fica meio... cadê? O que? Onde? O que? Quando? O que? Fica confuso, fica agitado, fica meio
acho que paranoico, tipo, meu Deus, desesperado, vamos dizer assim. E depois disso, ele do nada acalma e fica sério. Isso mostra muito a personalidade dele, que apesar de ser maior parte do tempo calmo e tal, quando ele é tirado sério, quando ele é tirado da sua zona de conforto, fica com dúvida e tal, ele acaba sendo muito agitado e até mesmo extravagante demais. Isso mostra perfeitamente a personalidade dele. E também mostra contrastes de personalidade, porque uma boa personalidade de um personagem, inclusive vale pra quem quiser escrever alguma coisa e tal, é mais ou menos assim. Você pega uma parte da personalidade e depois faz uma coisa completamente oposta nessa mesma personalidade. Por exemplo, um protagonista que ele é calmo, sereno e sério, só que quando alguma coisa acontece, alguma coisa mais extravagante e tal acontece, ele fica com raiva, ele fica mudo, ele fica extravagante, ele começa a gritar e espernear e fazer como se estivesse num ringue de luta, sei lá dos que, absurdo e sei lá o que. Isso acaba fazendo um bom contraste do protagonista, do personagem e tal, e faz com que ele seja mais interessante. E é uma ótima forma de mostrar quem é o primeiro personagem. E, bom, sinceramente eu gostei bastante dessa primeira cena e eu realmente acho que ela deveria ter sido a cena inicial para mostrar o personagem. E a história. Perceba que ele não precisou mostrar o personagem falando nada. O personagem não falou absolutamente nada além de gritos. E mesmo assim ele mostra perfeitamente a personalidade, perfeitamente o contexto e perfeitamente tudo que você precisa saber nessa primeira cena. Perfeito. E literalmente ele não precisou fazer uma cena super genérica e muito chata pra fazer isso. Eu vou continuar fazendo isso por um bom tempo. O meu roteiro tá cheio dessas, inclusive. A primeira cena vai ser muito zoada. Bora lá pra próxima. Bom, logo depois disso, na segunda cena, algum tempo depois, o protagonista passa aí, vai andando e acaba se encontrando com o segundo protagonista. Ele tá nesse exato momento, o segundo protagonista, ele tá desmaiado. Então o primeiro protagonista tenta roubar ele achando que ele tá morto e tal. E acaba que o segundo protagonista acaba acordando, olhando pra ele como se fosse um ladrão perturbador monstruoso e acaba pulando de medo. Mas logo após pular de medo, ele já vai e parte pro ataque, já vai e ameaça falando que é melhor você não tentar mexer, que ele tem uma arma. Isso mostra também que... Isso mostra muito a personalidade desse segundo protagonista. Que não só ele é meio cagão, é meio medroso, mas principalmente que mesmo sendo medroso, ele ainda vai agir. E isso também é uma ótima... Lembra que eu disse? Dualidade na personalidade? Então, ele é cagão, ele é medroso, mas ele ainda se age. É interessante, né? E inclusive... Eu vou mostrar, eu faço depois, esquece. Vou falar depois, que eu vou deixar pra outra parte, que é quando eu vou analisar realmente os personagens. Isso é realmente muito interessante e mostra muito bem a personalidade dele. Mas não só isso, continua. Logo depois disso, o segundo protagonista, vê o primeiro protagonista e percebe que o primeiro protagonista está pelado. E depois ele começa a gritar, espernear, quase como se tivesse visto o Deus descendo da terra e dando um soco em um cara qualquer na rua. Tipo isso. Isso mostra também da personalidade dele, que é muito escandalosa e tal. De novo, mais um traço de personalidade que é mostrado sem ele precisar falar que ele é escandaloso. Ele não precisou falar, ninguém precisou falar que ele é escandaloso. Mostrou e todo mundo pegou. Além disso, também mostra que ele também não sabe onde está. E logo depois disso, mostra também mais ou menos por que ele foi junto com o outro protagonista. E depois disso, os dois saem continuando a aventura deles. Aventura entre aspas. E no meio desse processo... já é mostrado como que é a interação deles. A interação deles é bem específica, porque enquanto um é sério e rabugento e tal, e também é bastante, vamos dizer assim, agressivo, fala alto e tal, apesar disso, a maior parte do tempo ele é sério e tal, enquanto o outro é brincalhão, é de boa, é tranquilo, é cheio de gracinha, piadista e tal, e é muito extravagante, fala muito. O que faz com que tenha uma distância gigantesca entre as duas personalidades e faz com que eles não se deem muito bem. E isso faz todo sentido, e principalmente uma ótima forma, porque quando você vai fazer um personagem, dois personagens diferentes, eles conversarem um com o outro, eles têm que ter formas diferentes de falar. No caso, ele não pode falar da mesma forma que ele fala com outra pessoa, porque são pessoas diferentes. Isso também mostra como que é a interação entre as pessoas. As interações têm que ser diferentes umas das outras. E uma ótima forma de mostrar é literalmente mostrando as interações deles. E no caso isso é bem básico, mas algumas pessoas acabam literalmente escrevendo personagens tão genéricos e tão, vamos dizer assim, não caricatos
e que acaba sendo ruim, acredite em mim. Quando você for fazer um personagem, faz o mais caricato possível, que vai ajudar muito pra você fazer esse tipo de coisa. E você faz um personagem tão caricato, tão normalzinho, e quando você faz ele interagir com os personagens, parece a mesma interação. Todos parecem que interagem da mesma forma. Isso é bem idiota, porque não é uma boa forma de escrever uma história. Eles têm que interagir de formas diferentes em personagens. Além disso, outra questão que já foi mostrada só nesses poucos tempos aqui, ó, desse episódio, mostra também que as personalidades são muito distintas. Isso é uma coisa importante, porque você tem que estar... Porque se você tem mais de um protagonista, se ambos os protagonistas têm a mesma personalidade, foda-se, tipo, é a mesma coisa. Por que tem dois protagonistas e ambos têm a mesma personalidade? Foda-se. Isso é uma coisa ruim. Isso faz com que a pessoa não engaje e não tenha uma escolha, vamos dizer assim. Agora, quando você cria dois protagonistas com personalidades muito distintas e tal, o que faz é que a pessoa queira escolher o seu lado, escolher o seu favorito. E isso faz com que tenha principalmente mais engajamento, porque você quer ver o seu personagem favorito engajar e continuar melhorando. Inclusive, isso também faz com que aumente o leque de possibilidades para as pessoas gostarem de personagens. Porque não é um protagonista, são dois protagonistas e com duas personalidades muito diferentes. Então você pode escolher qual é a personalidade que você mais gosta. E assim você simplesmente continua vendo a obra por causa desse personagem. Uma sacada genial, inclusive eu vou falar mais porque, meu Deus, essa aí foi genial demais. Passando por essa parte mais morninha, vamos dizer assim, logo depois a gente já vem com uma luta, logo no meio do episódio. Lembra que eu disse pra você que não era necessário fazer aquela cena porque ela não ia precisar ser utilizada porque o negócio já tava muito próximo do momento de engajamento? É isso que eu tava querendo dizer. Logo nessa cena, já no meio do episódio, já tem uma luta e sinceramente a maioria das pessoas aguenta até o meio do episódio. Dificilmente alguém não aguenta até o meio do episódio, confie em mim. E realmente não ia ser necessária aquela cena, e aquela cena nem tem luta. Eu tô dizendo que eu vou zoar muito aquela cena, mano. Aquela cena inicial eu realmente não curti. Mas continuando, logo nessa luta a gente não só mostrado de novo as diferenças de personalidade entre os dois protagonistas, como a gente também é mostrado a diferença de estilos de lutas deles. Enquanto o High-Tech, o laranjinha, que é o mais medroso, ele tem um estilo que é muito mais corre, bate, corre, bate, corre, bate. Enquanto o outro é mais porradeiro mesmo, bate, 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 vai até o fim. E quando ele é cercado, ele vai lá e corta. Enquanto quando o mais medroso é cercado, ele vai lá, foge e depois ele ataca, quando ele já tá seguro. É estilos diferentes de luta, mas ambos úteis e ambos podem se identificar com você. Você gosta mais qual? Do estilo mais foge e bate, ou porradeiro, vai até o fim? Fora que também tem não só isso, como habilidades diferentes. Um é um negócio mais trevas e tal, mais destruição, enquanto o outro mostra mais tecnologia e tal, mais inteligência. E isso também, de novo, faz com que você tenha ainda mais carinho pelo protagonista que você gosta, porque isso bate, as habilidades batem com a personalidade do protagonista, faz com que você goste ainda mais deles. Ao mesmo tempo que isso faz com que você ainda queira mais ainda ver o personagem e todas as técnicas e habilidades que ele pode vir a ter ou que ele já tem e não mostrou ainda. Mas passando por essa parte, a gente continua com a história e a gente finalmente é apresentado para o último dos protagonistas, o terceiro protagonista. A apresentação dele é bem simples. Ele é mostrado de forma bem, vamos dizer assim, badass, lutando contra o robô. Aquele robô lá do início. Aquele que simplesmente poderia ser mostrado pegando a coisa e ficando meio pifado. Eu só digo, é claro, né? Só digo que não precisava de tudo aquilo. Só digo. Mas continuando, ele é mostrado tendo extremamente habilidoso, calmo e fazendo umas técnicas lá muito absurdas. E isso mostra muito de uma dos traços dele já de começo. Que ele é alguém que em luta é calmo e muito habilidoso. E que principalmente ele é forte. Isso é de novo reforçado quando o primeiro protagonista, o roxinho, vai lá, pula pra atacar ele e acaba levando um chutão e voa. Pô, voa pra longe. Aquilo ressalta de novo que aquele cara lá, ele é muito forte. E de novo, mais um personagem que você pode escolher. Logo depois disso ele é mostrado outro traço de personalidade, que apesar de ser muito forte, ele é muito calmo e muito gente boa. Porque o roxinho chega lá mandando bronca, faça o que eu mando, senão eu vou te espancar, sei lá do que, sei lá o que. E o cara fala, de boa, toma aqui. Porque no caso o cara tava com o arco dele, do roxinho.
E o terceiro protagonista foi lá e deu de boa, tranquilo. De novo, mostrando traços de personalidade e de novo enfatizando a diferença. Um é agitado e tal, o outro ele é muito sério e esse é muito de boa, tranquilo. De novo, um novo personagem que você pode escolher, que você pode ter a intenção de gostar mais que os outros, que você pode gostar mais que os outros. E que você pode engajar pra ver só esse personagem evoluindo. E literalmente tem motivo pra você gostar dele, porque ele tem uns traços muito interessantes. Inclusive, de novo vou falar uma coisa mais pra frente que você vai deixar ainda mais absurdo esse fato. E depois, depois disso, o robô vai lá e tenta atacar eles. Então o segundo protagonista, o laranjinha, vai lá e dá um tiro, manda um cuidado, dá um tiro e o robô cai. No caso, isso não tem nada a ver, realmente o resto nem tem nada a ver. Se quiser ver o resto, vai lá ver no canal. Acabei de perceber, que idiota, vai lá ver o resto então. Tchau. Bora lá. Bom, com isso a gente já tem os 3 personagens e principalmente a maior parte da base do que eu quero conversar aqui sobre o resto da história e como ela se desenvolveu. E como é muito inteligente, muito bom como ela foi feita. Então, bora começar agora com a análise de verdade do episódio em si, da série em si até agora. Primeira coisa pra dizer é que, apesar de que eu acho que ainda dava pra colocar umas ceninhas de humor mais pra cá, pra lá e tal, eu acho que as cenas de humor ficaram um tanto certo, muito boas e tal. Não foi que nem o primeiro, que era completamente escrachado e muitas vezes nem fazia sentido e muito menos dava graça na primeira versão, no piloto. E as cenas sérias, principalmente, ficaram boas até. Menos a primeira lá, já disse, não gosto daquela primeira cena, mas a maioria ficou legal, a maioria ficou interessante, a maioria não pareceu nada, meu Deus do céu, que idiota, meu Deus do céu, que clichê, meu Deus do céu, dá muito óbvio que isso é uma série feita por um canal que faz basicamente redublagem. Redublagem não, que faz dublagem, não, falei errado de novo, que caralho. Paródia. Aqui tá direto, sinceramente, tá diretão. Bora lá. E sinceramente eu acho que ficou muito bom. Essas cenas e tal, ficou muito interessante e tá tudo bem amarradinho, na minha opinião. Bom, dito isso, bora pra animação. A animação da série, pelo menos o primeiro episódio, foi bem acima do que esperava. Olha, a realidade é que, sinceramente, se eles tivessem colocado o negócio bem na meia boca, eu ainda ia achar muito bom. Mas, sinceramente, a maior parte tava bem fluido, até. Não vi nada lá estático. Do início ao fim eu acho que não vi nada que era estático, nenhuma cena, e isso é surpreendente, principalmente porque, outra coisa, a arte, os designs estavam muito bons, os cenários estavam também muito bons, até, e apesar de o negócio não ser uma animação nível Japão, Futable ou qualquer estúdio profissional, ainda é muito superior a qualquer animação de Nanatsu no Taizai terceira temporada diante. Não, só dizendo, jogando aqui no ar. Mas vamos sério, a animação tava muito boa, a arte tava muito boa, os designs estavam muito bons, com desenhos com os personagens em si. Tava muito, muito bom, tudo muito interessante e tudo muito legal, principalmente considerando que é uma animação que foi feita pro YouTube. Claro, teve muito apoio, teve muitos apoiadores e tal, mas mesmo assim, ainda é uma animação feita pro YouTube. E pro YouTube, aquilo lá é bem acima da média. Não tô dizendo que não tenha outros que também tem uma animação desse nível, alguns até melhores, eu já vi alguns melhores que esse. Mas a realidade é que a maioria desses, eles normalmente não são mandados só pro YouTube, eles são mandados pro YouTube e pra outras pessoas, pra outros estúdios e tal, pra tentarem vingar e fazer uma animação real disso. Nesse caso era uma animação exclusiva pro YouTube, feita ainda possível por brasileiros, mas uma questão interessante é que é difícil ter animação fluida no Brasil, principalmente quando o estúdio não é profissional. Nesse caso, eu posso dizer que Irmão Jorel mas ele é um estúdio profissional. E nesse caso, apesar de que pode ter muita gente profissional e tal, pode ser um estúdio profissional, tudo gira em torno de pessoas não profissionais e tal. O negócio era pro YouTube, não era pra uma emissora gigantesca, vamos dizer assim. Então, realmente, a animação tá espetacular e eu não tenho nada pra reclamar. Inclusive, a maioria das lutas eu gostei bastante delas. E algumas cenas eu fiquei, uou, que top, cara. Então, não tenho o que reclamar. A animação tá muito boa mesmo. Inclusive, eu até fiquei com o pé atrás, porque quando eu vi a animação aquele lá dos desenhos, esqueci agora o nome. Inclusive, eu vou fazer. Se quiserem, eu faço um vídeo sobre o lance dos desenhos também.
o Viva Rabisco, né? Eu posso fazer um vídeo dele também. Eu não fiz o vídeo porque já tinha passado muito tempo na época e eu esqueci completamente na época de falar sobre ele. Mas sinceramente eu posso fazer. Se vocês quiserem, comentem aí, por favor, comentem agora mesmo. Inclusive, 10 comentários agora, comenta aí ou dá um like no comentário que tenha comentado sobre isso, caso você queira ver um vídeo desse tipo, só que pra Viva Rabisco. Inclusive também eu falei sobre Scissor 7, desse gênero aqui, no caso. Porque no caso, o vídeo que eu tinha feito pra recomendar Scissor 7 tá uma bosta até hoje. Então eu vou fazer outro, mas tanto faz. Bora continuar aqui com o vídeo, né? Bora parar de enrolar. Então, bom, continuando. Quando eu tinha visto Viva Rabisco, eu não gostei muito da cena de luta do Viva Rabisco. Não gostei nem um pouco. Eu realmente achei ela muito chata e muito mal movimentada. Não gostei. Teve um negócio lá que eu não gostei. E como eu imaginei que ia ser um negócio cheio de lutas, essa animação também, no caso, eu imaginei que ia ser mais ou menos no nível de Viva Rabisco e tal. E realmente achei que ia ser tenebroso. Mas acabou sendo bom. Pior ainda, porque Viva Rabisco foi pra um estúdio que realmente era um estúdio, tipo, um estúdio mesmo. Enquanto esse aí eu não sei se foi pra um estúdio mesmo, tipo, um estúdio profissional, ou se ele foi feito, bora chamar algumas pessoas aqui pra gente animar. No caso, um estúdio feito feito na hora, tipo, feito pelos próprios pessoal do Voice Maker. Se for o caso do estúdio ser feito pelo pessoal do Voice Maker, fica ainda mais surpreendente. Se for no caso de ser um estúdio profissional que foi contratado pelo Voice Maker, aí então eu fico estranhando. O que aconteceu com o Viva Rabisco? Sei lá, cara. Eu realmente achei muito estranha a animação de Viva Rabisco nas lutas, principalmente nas lutas. O resto ficou bom. Mas continuando. Bom, mas é isso. A animação tá muito boa e a arte tá muito boa. Os designs também estão muito bons. Então eu não tenho do que reclamar nesse caso. A trilha sonora agora. A trilha sonora, ela tá acertada. Tá certinho e tal. Não tá absurdo, não tá um negócio tenebroso. Só que ela não é marcante. Vamos dizer assim. Falou Naruto? Lembrou trilha sonora também. Trilha sonora de Naruto era muito boa. E por quê? Porque era marcante, era diferente da maioria, era única. E a de Colisão não é esse tipo de trilha sonora. Apesar de ser acertada, estar no momento certo e tal, ainda assim não é uma trilha sonora absurda que você só vê lá em Colisão mesmo. Então, não vou falar que é incrível nem que é ruim, mas é acertada, não faz feio trilha sonora. Só não é absurdamente incrível. Essa é a realidade, apesar de estar interessante, não é incrível. É só decente. E agora vem a parada mais genial que o Voice Maker fez nessa animação, que é os personagens. Mano, eu tenho que pagar pau porque ficou muito bom. Ficou muito bom a composição dos personagens. E eu vou explicar aqui tudinho aqui porque que ficou tão bom e tão genial esse negócio. Eu não vou conseguir lembrar de cabeça o roteirista e tal, mas cara, tá de parabéns, meu Deus, ficou muito bom. Sinceramente, vamos lá. Bom do começo. Pra começar, a primeira coisa que foi genial foi o fato de que a personalidade deles é extremamente forte. Eu tinha dito que era caricata, mas caricata não é bem a palavra certa. É mais forte e tal. No caso, por quê? Porque, sinceramente, quando os personagens são muito parecidos, eu já disse isso antes, fica difícil você projetar uma história, porque você não consegue gostar de um personagem mais do que outro, você não consegue ter mais antipatia de um personagem do que o outro, você não consegue nem ligar muito pra um personagem, porque são todos iguais. Se um morre, você tem dois clones, vamos dizer assim, né? E sinceramente, se for pra ver uma história onde basicamente você vê o personagem interagindo com vários clones, sei lá, acho que não tem nenhuma série tão ruim assim. A realidade é que não é uma boa ideia você fazer isso. Fazer a personalidade dos personagens serem extremamente fortes e muito visíveis é uma estratégia muito óbvia, mas que muita gente não faz. Algumas vezes a pessoa pensa que, porque minha história é mais séria, ela deve ter personagens mais sérios e tal, mas não é porque essa história é mais séria que seus personagens devem ter personalidades mais pé no chão, mais sérias. Muitas vezes é mais um motivo para você deixar a personalidade dele ainda mais forte em algum ponto. Você sempre tem que deixar a personalidade dele forte. Aí, porque nesse caso vai ter interações diferentes. Inclusive é uma outra questão da personalidade forte. Como as personalidades são muito distintas, quando eles interagem de forma diferente, o que dá uma nova camada a todo o contexto da história. O que muda completamente como que a história desenvolve. Se X personagem eu falar com X personagem sobre X coisa,
sobre X coisa, vai ser completamente diferente se, sei lá, outro personagem falasse. Vai literalmente levar a interações completamente diferentes e vai levar a um rumo diferente da história, mesmo se fosse a mesma coisa a ser falada, só que por um personagem diferente. Porque literalmente personagens diferentes falam de formas diferentes e agravam a situação de formas diferentes. Então, literalmente, isso é uma sacada genial que diferencia muito e faz muito melhor pra história a longo prazo. Então, tem que bater palma que o negócio foi bom. E agora falando das personalidades em si, que é uma outra parada genial. Porque elas encaixam perfeitamente em um tipo de estereótipo. Mas vocês vão entender agora por que isso é uma parada boa. Vamos lá. O Roxão é musculoso, carrancudo e mostra ser muito forte, no mau estilo Vegeta e tal. No caso, ele não tem a arrogância do Vegeta, vamos dizer assim, mas ele tem esse estilo, vamos dizer assim. Assim como um Sasuke e tal, esse tipo de anti-herói. Não, no caso, o rival do protagonista muitas vezes é. Que no caso basicamente tem essa personalidade que normalmente ele é mais forte, ele é forte e tal, mas ele não é o mais forte, ele não é invencível. Porque senão não seria um rival direito, né? No caso, isso é uma personalidade muito marcante dos rivais em si, que muita gente gosta e tal, mas que acaba... Eu vou explicar isso daqui a pouco. E no final das contas essa é a personalidade dele mais ou menos. Aí temos a personagem do Laranjinha. O personagem do Laranjinha, vamos lá. Ele é muito, obviamente, o personagem de alívio cômico. Ele é extravagante, ele fala, ele faz muita piadinha, ele é o que faz mais piadinha. Ele não parece, é também o mais medroso. Então, obviamente, é o alívio cômico. Inclusive, devo acrescentar, não é porque é um alívio cômico que é ruim. Muita gente chega na conclusão de que por ser um alívio cômico é ruim, e muitas vezes não é esse o caso. Alguns alívios cômicos são bons, alguns são bons dependendo da perspectiva da pessoa. Por exemplo, eu gosto muito do Zenitsu, de Kimetsu no Yaiba, por causa principalmente do contraste do bobão, idiota que ele é quando ele está acordado, e do fodão badass que ele é quando ele está dormindo, que eu acho muito top. E no caso, muitas vezes o protagonista, no caso o alívio cômico, ele pode ser isso, ele não precisa ser especificadamente fraco ou idiota ou inútil, apesar de que muitas vezes ele é tratado como isso. E nesse caso dá pra ver perfeitamente que apesar dele ser o alívio cômico, ele não é inútil e de forma alguma ele é idiota. Ele é um personagem muito bom que consegue se virar e consegue dar um jeito nas coisas sozinho, o que já dá uns pontos extras pra ele, porque é o melhor tipo de alívio cômico que existe, que é o alívio cômico que consegue fazer alguma coisa, convenhamos. E, de novo, ele se encaixa perfeitamente no estereótipo do alívio cômico. E aí a gente tem o Verde, que é o cara legal, ele é tranquilo, e ele parece, até agora pelo menos, ser o mais forte lá do grupo. E eis a questão, justamente por ele parecer ser o mais forte, ele pode se encaixar perfeitamente no amigo do protagonista. Apesar de nem todas as histórias terem um amigo do protagonista, muitas vezes você pode ver que é mais ou menos isso mesmo. É um personagem que parece ser mais forte que a média, mais forte que todos os outros, mas que parece ser um cara legal e tal. E isso normalmente é esse tipo de personagem, mais ou menos no tipo Mitsuki, basicamente tipo isso. Apesar de esse não ser o estereótipo mais comum, a maioria das vezes esse estereótipo não existe, normalmente os protagonistas são bem solitários, ainda assim é um estereótipo que existe e que no caso foi personificado no Verdinho, no Verde nesse caso, né? E basicamente esses são os três estereótipos. E por que eles são muito interessantes? Porque, perceba, nenhum dos três tem o estereótipo do protagonista. Nenhum dos três é agitado, sonhador, não é fraco e parece que tem potencial para ficar mais forte. Nenhum deles tem isso. E o que acontece? Isso dá mais protagonismo para os três ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se tivessem criado um personagem que tem uma personalidade obviamente de protagonista, uma personalidade feliz, agitada e tal, mas que muitas vezes tem o lance de que ele é muito sonhador, de que ele quer ir muito longe, de que ele quer chegar muito longe, que ele é batalhador e normalmente ele é o mais fraco do grupo, acaba acontecendo de que esses personagens acabam pegando todos os holofotes pra eles. Um bom exemplo é em Cavaleiros dos Zodíacos. Em Cavaleiros dos Zodíacos a gente tem os 5 Cavaleiros de Bronze lá que compõem lá o grupo principal. O que acontece com eles? Acontece que o Seiya obviamente é o protagonista, né? Não, porque literalmente quando o autor criou Cavaleiros Zodíacos, ele não queria que o Seiya fosse o protagonista. O que aconteceu? O Seiya era o que parecia ser o mais fraco, é o que utilizava mais estratégia, que pensava mais, o que tentava, o que parecia se esforçar mais no grupo,
e principalmente o que mais caía e mais se levantava, o que fazia com que basicamente ele tivesse todas as características para ser considerado um protagonista. E como ele era o protagonista, muitas vezes ele ofuscava todo o resto do grupo, apesar de que eram para ser todos os protagonistas. E uma sacada genial é literalmente não colocar isso. O Voice Maker foi muito inteligente. Eles perceberam que colocando um personagem com os estereótipos de protagonista poderia acabar ofuscando o resto dos personagens, fazendo com que as pessoas pensem: eu não ligar muito dos outros personagens, porque basicamente eles são coadjuvantes do protagonista, secundários que basicamente servem para dar mais ênfase ao protagonista. Não tendo eles, você não tem mais agora um personagem que é obviamente um protagonista e que obviamente você precisa e que vai acontecer mais coisas com ele e que vai girar a história em torno dele. Então, é uma parada genial, mano. É uma parada super simples, mas que literalmente foi melhor do que o autor de Cavaleiros Zodíacos. Voice Maker tá superior ao Cavaleiros Zodíacos, cara. Mano, os caras nem pensaram nisso, mas vamos lá, eu tô colocando aqui como tudo que eles estão fazendo de bom, estão fazendo certo e pensaram, então vamos colocar isso na conta também. Eles pensaram muito e perceberam essa parada quando estavam fazendo as personalidades protagonistas. Tenho certeza disso, escrevam o que eu digo. E literalmente é uma parada genial, porque isso muda completamente como você vai ver os personagens, porque agora você não vê mais personagens como coadjuvantes. Eles são todos protagonistas, e se você pode escolher qualquer um deles vai ter tanto protagonista quanto um protagonista teria, porque são todos protagonistas. Não tem ninguém que vai monopolizar todas as cenas, e isso faz toda a diferença numa história, porque apesar de que tem muita gente que prefere mais outros personagens além do protagonista, o que é o Seiya e tal, apesar disso, muitas vezes as pessoas viam o seu personagem como um personagem que recebia menos dádivas, recebia menos coisas, mesmo que não fosse o seu caso. Por quê? Porque ele parecia ser menos protagonista que o outro personagem que parecia ser mais protagonista. E isso faz toda a diferença quando você não tem esse personagem mais protagonista para ofuscar os holofotes dos outros personagens. Porque aí o personagem que você gosta mais acaba parecendo que ele tem mais destaque, mesmo que literalmente a única diferença é que tem um personagem a menos. Literalmente essa foi a diferença. Eles não colocaram um personagem que tem personalidade protagonista, e isso fez toda a diferença quando foi a criação e desenvolvimento do personagem, de todos os personagens em volta, que ganharam muito mais protagonismo por causa disso. Tá vendo? Brilhante. Um outro exemplo em Fairy Tail. Em Fairy Tail a protagonista é a Lucy, mas todo mundo acha que é o Natsu. Por quê? Porque o Natsu é o cara que tá no centro das lutas. O Natsu é o cara que luta, cai e depois volta pra atacar de novo. Ele é o estereótipo do protagonista. E a Lucy, apesar de ela cair, voltar e tal, ela não tá no centro das lutas. Muitas vezes ela só ganha um poder novo e continua atacando. Ela não cai e normalmente volta. Normalmente ela não precisa fazer isso. Quem faz isso é o Natsu. O que acaba fazendo com que as pessoas achem que o protagonista é o Natsu, mesmo que ele não seja o protagonista. Você pode perceber que normalmente sempre estávamos acompanhando a Lucy. O melhor exemplo é na saga onde eles vão para outra dimensão. A gente começa acompanhando a Lucy, não o Natsu. Depois o Natsu aparece. Mas eis a questão. Bom, mas basicamente é essa a questão dos personagens. É uma parada genial que eu percebi. Além de tudo isso, além do fato das roupas, da personalidade deles, das habilidades deles contribuírem com sua personalidade, com o seu gosto por eles, fazem com que mais pessoas queiram engajar para poder ver esse personagem se desenvolvendo. Além de tudo isso, ainda tem o fato de que eles não colocaram um personagem para basicamente ofuscar os holofotes dos personagens, o que torna ainda mais genial todo o contexto da história. Sinceramente, mano, o Voice Maker tá muito de parabéns com isso. Bom, mas aqui vão umas considerações. O medo que eu tenho é porque basicamente, apesar de ter muito autor profissional mesmo, que faz a burrada, que basicamente ele começa uma história, ele parece que esqueceu qual é a história. Porque, por exemplo, isso é obviamente, a história do Voice Maker que eles estão contando é obviamente, muito claramente uma fantasia de aventura épica. Fantasia, pois os elementos místicos simplesmente não existem no mundo real. Por exemplo, poderes, habilidades e tecnologias super avançadas e tal, não existem no mundo real, e por isso é uma fantasia. Aventura, pois os protagonistas não estão em um lugar fixo ou defendendo uma coisa específica. Eles estão se aventurando, não sabem onde estão e estão se movendo ao redor do mundo para chegar em algum lugar. Resumindo, é uma aventura.
e épica. Por quê? Porque a gente tem lá aquela primeira cena que como eu disse, não precisava ser tão grande, mas vamos lá. Tinha que era a primeira cena que obviamente é sobre um objeto místico muito importante que vai chegar na mão dos protagonistas. E apesar de não ter chegado ainda, obviamente os protagonistas vão estar incumbidos de salvar o mundo com ele. Então é um épico, é um negócio que culmina em algo maior que eles, maior que os protagonistas, e culmina numa evolução dos personagens para chegar em um lugar maior, num estado maior, na famosa jornada do herói, vamos dizer assim, né? E sinceramente, eles têm que lembrar muito disso quando eles estiverem fazendo a história. Eu não acho que eles vão ver esse vídeo, mas sinceramente, se estiverem vendo o vídeo, tem que lembrar muito disso quando você estiver fazendo a história, porque é bem fácil você esquecer que você está fazendo uma fantasia e colocar uns elementos super sérios e uns diálogos super filosóficos que não deveriam existir. Muito fácil, sinceramente, muito fácil. Você até pode fazer isso, mas isso não pode ser o seu foco. Você não pode chegar a transformar uma aventura de fantasia, uma fantasia, em um negócio extremamente sério que explica e basicamente mostra como que realmente é o mundo e cheio de crítica social e tal. Em essência, é uma fantasia. Eis a questão. Também você não pode transformar uma aventura em um negócio mais estático, um arco mais estático. Basicamente o negócio do Power Defense. Vai saber, às vezes os personagens chegam em um ponto específico do mapa, param lá e ficam lutando contra monstros o resto da temporada toda, da série toda. Apesar de ter muita coisa mesmo que dá pra ter, porque é um mundo completamente diferente, eles vão ignorar isso e literalmente passar toda a série em um ponto específico. Apesar de ter algumas séries que fazem isso muito bem, como Hilda, por exemplo, da Netflix, uma puta série que basicamente vai lá e coloca a Hilda em um ponto específico, ainda é uma aventura mesmo assim, porque essa aventura é ao redor da cidade que é o ponto específico onde ela não pode sair. Mas se eles acabarem pegando esse fato, literalmente ignorando e tirando na aventura para transformar em um épico, isso pode acabar ferrando com a perspectiva de como que é a história e literalmente fazendo que a história pareça ser muito menos do que ela poderia ter sido. E o melhor exemplo é Steven Universo, mas eu faço um vídeo todinho sobre ele que dá pra fazer, meu Deus. Não é como se Steven Universo fosse horrível, mas tem como fazer facilmente um vídeo todinho sobre por que Steven Universo foi muito fraco comparado com o que ele poderia ter sido. Mas continuando, e a parte da épica, eles podem muito bem simplesmente ignorar o elemento principal da obra, que é o maior, o mais grande, a jornada do herói que chega no ponto principal, ignora ela completamente e simplesmente transformar em missões atrás de missão, o famoso espadas e feitiçaria, que é um gênero que é semelhante aos épicos, só que diferente dos épicos, que é uma jornada linear até um fim normalmente imprevisível, mais previsível, resumindo, um fim que, apesar de você não imaginar lá no começo que chegaria a isso, quando você chega finalmente no final, você percebe que era isso a única opção. No caso do Espadas e Feitiçaria, esse não é o caso. Os personagens andam diretamente em vários lugares, evoluem com o tempo, mas eles não têm um objetivo final. E por isso não tem uma parte final que você chega e pá, agora acabou a história. E posso dar vários exemplos. The Witcher é um bom exemplo. Também tem outro, mas esqueci agora o nome. Conan o Bárbaro é um bom exemplo. Tem vários exemplos desse tipo de história. E sinceramente, um medo que eu tenho é que eles simplesmente peguem tudo isso que eu falei agora, ignorem e comecem a fazer o negócio da forma que eles quiserem. Se vocês começam uma história com um certo gênero, não parem com ele até o final. Isso estraga uma história às vezes, ou outras vezes, mesmo no menor dos casos, faz com que a história tenha muito menos coisa, seja muito menos interessante do que seria no começo. Ela perca muito potencial. E sinceramente é um temor que eu tenho sobre essa série. Se alguém vê do Voice Make esse vídeo, só espero que isso não aconteça, porque eu acho que vocês já até finalizaram o negócio, deve estar basicamente perto da finalização. Bom, mas é isso. Mas e aí? O que você acha de Colisão? Você acha que é bom? Você acha ruim? Inclusive dá o like, se inscreve no canal, fala de novo já aqui ó, dá o like, se inscreve no canal. E bom, continuando, mas o que você achou de Colisão? E principalmente, qual é o seu personagem favorito? Eu gostei muito do Laranjinha, apesar de ser o alívio cômico, é o alívio cômico que eu gosto. Mas bom, é isso, então adeus.